Olá amigos, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Carvalho. Quando se fala em preparação para concursos públicos, muito se enfatiza a questão da qualidade de estudo. Que o seu estudo seja em local, um ambiente adequado, silencioso, bem iluminado, que você esteja ali propício à concentração, que você utilize o melhor material, que você utilize a melhor técnica de estudo, que saiba fazer as revisões da maneira mais adequada. Obviamente que tudo isso importa e importa bastante, sem sombra de dúvidas. O aspecto da qualidade é essencial para que você consiga levar adiante uma boa preparação para concurso e gastando o menor tempo possível, abreviando a sua fase de concurseiro na sua vida. Mas, meus amigos, não é só a qualidade que importa. Será que a quantidade também tem alguma relevância dentro de uma preparação para concurso? E eu vim dizer para vocês que sim, a quantidade também é um fator muito importante na vida de um concurseiro. Olha, quando nós nos propomos a começar a estudar para concurso, viramos concurseiros, o nosso desejo, todo concurseiro é assim, o nosso desejo é ser aprovado dentro de uma semana, se possível. Quero passar logo, eu tenho pressa, eu quero conseguir logo a minha aprovação, começar a trabalhar, começar a ganhar o meu dinheiro, ter a minha vida, não quero passar muito tempo aqui, perdendo tempo, entre aspas, perdendo tempo aqui com essa preparação para concurso. Geralmente é assim que a gente pensa no começo. Só que aí a gente cai de cabeça na chamada vida real. E aí a gente se dá conta de que vai demandar muito tempo ou algum tempo e muito esforço para conseguirmos atingir a meta da aprovação. Não é um objetivo tão simples, tão imediato assim de ser atingido. Mas continuamos querendo chegar mais rápido possível a esse propósito. E aí o que fazer? Temos que aliar os dois lados da moeda, a qualidade nos estudos e a quantidade de horas que vamos dedicar todo dia, toda semana ao nosso propósito de aprovação. Se você quer ser aprovado no concurso, tá? Não interessa qual seja, porque não existe concurso fácil. Existem concursos com programas maiores, mais extensos, mais exigentes, concursos com programas um pouco menores, um pouco mais reduzidos. Mas prova fácil, meus amigos, esqueça essa ideia, tá? Isso realmente não faz parte do contexto desse mundo de concurso. Você vai ter que se dedicar. A prova vai ser fácil para você se você tiver se dedicado muitíssimo a ela. É assim que a coisa funciona. Pois bem, vamos lá, vamos pensar aqui juntos. Você quer ser aprovado, você vai ter que dominar um leque de disciplinas, um leque de matérias, muitas vezes matérias novas para você. Matérias que você nunca estudou antes, nunca viu. Nem em época de colégio, nem em época de faculdade, você nunca teve contato nenhum. Por exemplo, eu saí da faculdade de engenharia, fui ter que estudar contabilidade, fui ter que estudar direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, ou seja, boa parte ou a maioria das matérias que eu fui aprender para passar no concurso que eu queria, eram matérias completamente inéditas para mim. Como é que você consegue dominar matérias completamente novas, matérias com conteúdos programáticos gigantescos? Dedicando tempo e energia, tempo e energia. Se você faz ali, sei lá, uma mentoria, se você aprende com alguém mais experiente como fazer os seus estudos, como distribuir as disciplinas dentro do seu plano de estudos, faz um planejamento belíssimo e tal, mas você não está disposto a abrir mão de atividades extracurriculares para dedicar a maior parte do seu tempo à preparação, à sua preparação para concurso,
é óbvio que a sua preparação vai se estender, talvez além do que fosse necessário. Meus amigos, é uma conta matemática, é algo elementar, é básico de se entender. O tempo não estica. Como o tempo é um recurso limitado, sendo o tempo um recurso limitado, se você dividir o seu tempo, além de algumas horas para estudar para concurso, em outras tantas atividades que não se direcionam para a sua aprovação, é lógico que dividindo o tempo em várias atividades, vai restar muito menos para você dedicar ao aprendizado. E isso, a não ser que você seja assim, alguém fora da curva, um gênio, alguém assim que está totalmente fora de contexto, que consegue aprender uma matéria como, sei lá, como contabilidade em uma semana. Se você não for alguém assim, ou seja, se você pertencer aos outros 99,97% da humanidade, como é o meu caso, por exemplo, estou dentro aqui da multidão, você vai ter que se dedicar bastante, vai ter que dedicar muitas horas. E aí é que entra uma parte que dói muito para muita gente. Eu quero passar logo no concurso, mas não quero abrir mão, sei lá, de sair com meus amigos à noite durante a semana. Não quero abrir mão de estudar, sei lá, saxofone ali 2 noites por semana. Ou estou aqui estou estudando aqui, estou fazendo curso, sei lá, de alemão, e de francês. Eu gosto de idiomas, professor, eu quero fazer logo 2 ao mesmo tempo. Ou seja, tudo se trata de uma decisão própria, uma decisão particular. Não sou eu e nem é ninguém que vai dizer a você aquilo que você deve abrir mão neste momento, nesta fase, em que você está se preparando para o concurso, para que assim, abrindo mão de atividades extracurriculares, sobre mais tempo para você se dedicar aos seus estudos. Ah, professor, mas assim, são 2 vezes por semana que eu faço um curso aqui de idiomas, mas considere o seguinte, imagine que esse curso seja presencial, você sai de casa, pega um trânsito pesado, chega lá no curso, espera o professor atrasou, fez a aula, terminou, pega outro trânsito para voltar, chega em casa, vai comer alguma coisa, vai tomar um banho, vai se organizar. Esse tempo, estas horas que você leva, desde o momento em que começa a se arrumar para sair de casa, até o momento que você volta e organiza-se para começar a estudar, são horas valiosas. E estas horas valiosas demandaram um esforço, demandaram energia, demandaram força de vontade para enfrentar o trânsito, para ir, para voltar. Tudo isso vai esgotando você, vai reduzindo a bateria da sua força de vontade, vai reduzindo também o número de horas que você poderia estar dedicando a mais para estudar uma matéria ou outra. E isso pode ser que, veja bem, olha que ilusão que essa questãozinha causa em nós. Você pode pensar assim, não, mas são só 2 horinhas ou são só 3 horinhas que eu levo para ir e para voltar 2 vezes por semana. Aparentemente, considerando só o dia de hoje, pode isso representar muito pouco, tá? Pode representar muito pouco, aparentemente. Mas quando se trata de preparação para concurso, nós não devemos pensar em termos de curto prazo. A gente pensa sempre em médio prazo e, sobretudo, em longo prazo. Pode ser, meus amigos, que o seu projeto de preparação demande aí algo em torno de 2, 3 anos, às vezes até mais do que isso. Dá para chamar isso de curto prazo? Absolutamente não dá. A depender do concurso que você almeje, pode ser que a sua preparação leve alguns anos, como foi com o caso aqui deste que vos fala. Então vejam, se for para você colocar na sua cabeça que quer ser aprovado no prazo menor possível, não há muito que tapar o sol com a peneira, não temos como tapar o sol com a peneira.
É bem simples, ou você se dedica e coloca mais horas de estudo dentro da sua semana, ou infelizmente a sua preparação vai demandar muito mais tempo. Imagine que você tenha que estudar 12, 15, 18 matérias para enfrentar o seu concurso, às vezes até mais que isso, a depender do concurso, às vezes até mais que isso. Então você já tem uma ideia de que não dá para colocar 15 matérias na sua semana de uma vez só, e muito menos ainda se você tem pouco tempo de estudo semanal. Ah, professor, mas a minha rotina é muito pesada, eu trabalho 2 expedientes, eu já faço isso, já faço aquilo. Você vai ter que fazer um trabalho muito sério, tá? Criar um senso muito claro de prioridade. Se você tem 2 expedientes fora trabalhando ao longo da semana, você vai precisar mais ainda do que outras pessoas de criar esse senso de prioridade. Vai ter que fazer um esforço muito maior ainda para cortar, pega uma faca e às vezes dói na carne, porque você vai ter que cortar atividades talvez prazerosas para você. Mas tem o meu joguinho de futebol 2 noites na semana. E aí? Você vai sacrificar 2 noites na semana para jogar bola com os amigos? Vai perder 2 noites de estudo, você que já tem manhã e tarde trabalhando no expediente? É complicado, eu sei que é um negócio muito complicado, é difícil, não é fácil não, gente. Se fosse fácil, talvez não tivesse nem tanta graça assim. Quanto maior é a dificuldade que você enfrenta dentro da caminhada até chegar na sua conquista, mais comemorada vai ser a sua aprovação, pode ter certeza disso. Tá? Eu aqui que estou falando com vocês tinha uma rotina muito pesada de muito trabalho. Então eu tinha que me sobressair, eu tinha que superar esse fator de pouco tempo de estudo para poder acrescentar mais horas à minha semana. Meus amigos, não sei se vocês já pararam para pegar ali, fazer uma tabelinha aqui na semana, segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Pega uma tabelinha, faz no papel mesmo, na mão assim, não precisa nem de régua não, faz a mão livre. E aí você para pensar, quantas horas eu consigo dedicar por semana aos meus estudos? Muita gente nem se dá o trabalho de fazer isso. Então ela estuda assim quando dá certo, ou quando tem vontade. Aí é muito complicado conseguir chegar no resultado que você deseja, fazendo a coisa assim de maneira tão aleatória. Então, planejar é essencial. Quantidade é algo muito importante. Não sei se já pensaram, já fizeram as continhas, mas se você consegue estudar, se você consegue colocar dentro da sua semana 20 horas de estudo semanal, 20 horas de estudo, tá? Isso já implica mais de 1000 horas de estudo por ano. 20 horas por semana são 1040 horas de estudo dentro de um ano, tá? 1000 horas por ano é pouca coisa? Não, já é um número considerável, é um número razoável. Mas eu acho, professor, que eu vou precisar de mais de 1000 horas. Então, que tal você fazer um esforço e colocar mais umas horinhas de estudo, sei lá, talvez no seu final de semana? Será que se você se esforçar, será que você não consegue acordar 1 hora mais cedo? Não sei. Estou colocando aqui uma ideia para você. Desde que você não sacrifique as suas horas de sono necessárias. Sacrificar o horário de sono, as horas necessárias de sono, não é algo inteligente. É quando se trata de concurso. Não é, tá? Você pode até tentar fazer isso quando está ali mais próximo da prova. O edital está na praça, a prova já está com data marcada, falta bem pouquinho, faltam poucas semanas para o concurso. Aí, excepcionalmente, você pode até pensar em fazer isso, mas no longo prazo, sacrificar o sono não é algo interessante. É um barquinho furado, não recomendo para ninguém. Por quê, professor? Porque a memorização de longo prazo ficaria totalmente prejudicada com a falta de sono, tá? Com o sacrifício do seu sono, tá? Ah, professor, mas eu na época de faculdade,
eu várias vezes fiz o seguinte, passei a noite todinha estudando para a prova da manhã seguinte. No dia seguinte de manhã, logo cedo, eu tinha uma prova para fazer. Como eu tinha negligenciado, não tinha estudado direito, eu resolvi virar à noite. Comecei às 8 da noite e fui até 7h30 da manhã, daí fui para a faculdade, fiz a prova e deu certo, me saí bem. Pois é, eu também cheguei a fazer isso na minha época de faculdade, mas isso só funciona para o prazo imediato. Memória de curtíssimo prazo, mas é curtíssimo mesmo. Você passou a noite estudando, fez a prova de manhã, se saiu bem. No outro dia, no dia seguinte, aquele conteúdo ó, já se esvaiu, você já não se lembra mais. Porque você forçou a sua memória a trabalhar em prol de um projeto específico, a prova da manhã seguinte. Não foi um trabalho de memorização de longo prazo, absolutamente não foi. Se você tivesse que fazer essa mesma prova daqui a uma semana, você teria que estudar tudo de novo. E não é esse tipo de memorização que nos interessa para concurso. A memorização que nos interessa para concurso é a de longo prazo. E para conseguirmos essa memorização de longo prazo, temos que nos dedicar. Temos que nos permitir muitas horas de estudo ao longo da semana. 20 horas por semana já é um número interessante, professor? Eu diria que não, eu diria que ainda é um número baixo. Mas, professor, 20 horas por semana, será que é um número baixo? Olha lá, gente, imagine aí, veja a diferença. Se você conseguir, em vez de 20 horas por semana, dedicar-se 30 horas por semana, 30 horas por semana, olha que objetivo bacana, tá? Você ia atingir quase 1.600 horas por ano de estudo. Quase 1.600 horas de estudo dentro de um ano apenas. Então, isso aí já faz muita diferença. Já faz muita diferença. Já são mais de 500 horas a mais do que aquele que só consegue fazer 20 horas de estudo por semana. Então vejam, não é querendo você se comparar com fulano, com cicrano, eu tenho mais horas do que aquele, eu tenho que correr para fazer mais horas porque o cicrano está com mais horas do que eu. Não é nada disso. Vamos pensar só no seu caso específico. Olhe para a sua situação, olhe para as suas circunstâncias. Tá? É claro que cada um tem uma situação de vida diferente. Vai haver, né, e logicamente que há aquelas pessoas que não tem como espremer de onde não tem onde sair mais horas. Ela trabalha, ela mora muito distante, ela tem uma condição de vida menos favorável aos estudos. E aí, nesse caso, professor, nesse caso você vai usar aquilo que você tem. Não estou dizendo que alguém que tem 20 horas para estudar durante a semana não tenha condição de passar no concurso, não. Passa! Se tiver a dedicação necessária, se tiver os métodos de estudo e de revisão bem aplicados, com o material de estudo bem adequado, você vai dando sequência ao seu planejamento, mesmo com 20 horas por semana, devagar e sempre você vai chegar no seu propósito. Agora, obviamente que por uma questão matemática, é muitíssimo provável que alguém que estuda 20 horas por semana vai demorar mais tempo para dominar todos os assuntos e ficar em condições de enfrentar uma prova pesada do que aquela pessoa que tem 30 horas de estudo por semana. Veja que eu estou falando aqui em 20 horas, em 30 horas, pensando na realidade de alguém que trabalha. Alguém que trabalha 2 expedientes fora de casa. Mas, professor, eu trabalho 2 expedientes, como é que eu vou conseguir estudar 20 horas por semana? Vai conseguir. Se você se esforçar, você consegue. Se você puser 3 horas a cada noite da semana, de segunda a sexta, 3 vezes 5, 15. Joga 5 horinhas no final de semana, somando sábado e domingo, se você estudar 5 horas, já fechou as 30 horas de estudo. Mas, professor, eu só consigo estudar ao longo da semana 2 horas por semana, ou por dia. 2 horas por noite, 2 horas na segunda, 2 horas na terça, 2 horas na quarta, na quinta e na sexta. Só aí já são 2 vezes 5, 10. Jogue mais 10 horas de estudo no final de semana. Professor, mas o final de semana eu tiro para descansar.
eu tiro para poder me refazer, ficar com a minha família, sair para passear com os meus filhos. Bom, aí é uma questão de escolha sua. Olha lá, eu não estou dizendo para você abandonar a sua família, não. Longe de mim falar algo parecido. Mas você pode, se você quiser, de fato, avançar com muito mais condições no seu estudo, você pode organizar o seu horário. Será que colocar 10 horas de estudo no final de semana é algo assim tão sacrificante? Porque eu fazia mais que isso. A minha semana era quase toda comprometida com trabalho. E ainda assim eu consegui ser aprovado no auditor fiscal da Receita Federal. De que jeito? Colocando todos os horários possíveis para estudar. No final de semana, eu me dedicava integralmente aos estudos. Eu começava a estudar no sábado, cedinho da manhã, 6 horas da manhã eu estava de pé, já me organizando ali para começar os estudos. E eu parava de estudar, por assim dizer, tinha uma noite ali no meio, mas por assim dizer, eu parava de estudar no domingo à noite, já lá para as 8 horas, 9 horas da noite. Então, era um final de semana super bem aproveitado. E eu sabia que, para mim, infelizmente, tinha que ser daquele jeito. Por quê? Porque a minha semana era comprometida e eu tinha o propósito de passar no concurso muito pesado, muito difícil, concorrido, muito difícil de ser aprovado. Então, já que eu queria, não foi ninguém que quis por mim, fui eu próprio, eu pensei, vou ter que fazer o sacrifício, vou ter que fazer um grande esforço. E foi o que eu fiz e deu certo. Então, para colocar 10 horas de estudo no seu final de semana, você pode fazer de conta que o sábado é um dia de estudos, só para os estudos. Se você fizer 2 horas de estudo de manhã, 3 horas no período da tarde e 2 à noite, já fez aí 7 horas de estudo no sábado, tira só o domingo de manhã de 9 a meio-dia, pronto, você tem o resto do domingo todo para se divertir, para levar seus filhos para passear, para ter um convívio mais próximo com a família, enfim, para descansar um pouco. Estou trazendo só uma ideia para você, é uma sugestão. É você quem bate o martelo, é você que vai decidir o que você quer da sua vida. Mas eu estou aqui para dizer a você, para que você não esqueça de que quantidade também importa. Quantidade importa e importa muitíssimo. Importa muitíssimo. Não se iluda achando que se você estudar 1 hora por dia, e durante a semana toda, fazendo 7 a 10 horas de estudo por semana, você vai conseguir passar no concurso de forma muito rápida. Não vai, pelo contrário. Vai demorar e vai demorar muito mais do que demoraria se você tiver a coragem e a determinação de passar a faca ali em atividades extracurriculares e dedicar a maior parte do seu tempo livre para os seus estudos. Tá? Um planejamento bem feito de estudos não pode prescindir de horários de descanso, horários de lazer, horários para você refazer as suas energias, para você estar ali no convívio familiar, estar próximo dos seus entes queridos. Se o seu planejamento é totalmente dedicado aos estudos, sem nada para a sua família, nem para o seu descanso, esse planejamento não há de prosperar por muito tempo. Temos que fazer ali as coisas com bom senso, eu ia usar a palavra equilíbrio, mas a palavra equilíbrio não cabe muito nesse contexto. Tem que desequilibrar, tem que puxar mais horas para os estudos, menos horas para o que não é voltado para os estudos. Infelizmente tem que ser assim. Mas quanto mais você fizer isso, mais você consegue abreviar a sua carreira de concurseiro, mais brevemente você chega ao resultado positivo que você almeja. Tá certo? Então, pense com carinho a respeito disso que nós conversamos. Pense, olhe para você, olhe com sinceridade, olhe no espelho, olhe-se nos seus próprios olhos e responda para si. Essa não é uma satisfação que você deve a mais ninguém, você deve apenas a si. O que eu quero da minha vida? O que eu quero desse projeto de estudar para concurso? Eu quero resultados mais breves?
Eu quero fazer logo o meu esforço de maneira mais rápida e conseguir ser aprovado e terminar logo com esse sacrifício. Então, o que é que vale a pena ser feito? Fica esta pergunta e esta reflexão. Ok, meus amigos? Um forte abraço a todos e a gente se vê